Vamos acompanhar o que foi que a Renata Fã e seus colegas de programas falaram sobre o caso do Bruno Henrique. Está repercutindo muito, todo mundo já sabe e vamos ver a opinião deles, né? O que eles abordaram sobre esse assunto. Infelizmente, o Bruno Henrique se meteu nessa situação, foi indiciado, né? Ainda não foi julgado, não teve julgamento, mas foi indiciado. As provas que tem contra o Bruno Henrique são provas que realmente podem ferrar com a carreira do jogador, podem acabar com a carreira do jogador. E eu fiquei curioso para mim ver aí a repercussão lá no programa Jogo Aberto da Renata Fã. Vamos conferir juntos o que foi? Só antes, rapidão, vamos chegando naquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, assenta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também lá nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no @almeidafla81. Link do meu Instagram está aqui embaixo na descrição deste vídeo ou através deste QR Code que está aí na parte superior da sua tela, no cantinho. Então já me segue no meu Instagram. E nas minhas outras redes sociais também, link de todas elas aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá conferir créditos lá do canal Jogo Aberto. Renata Fã e companhia falaram sobre esse caso do Bruno Henrique, envolvendo essa questão de apostas ilegais. Caramba, que situação. Deixa eu aumentar aqui o volume. Aqui o volume também já está ok. Não, deixa eu aumentar aqui mais. Prontinho, vamos lá. Agora, a Gabi Marino está lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, e temos uma notícia que, a partir de ontem, deixou todo mundo triste, porque o futebol é para ser sério, é para ser bem aproveitado, temos grandes ídolos, jogadores que recebem bem, que têm o carinho da torcida e que são muito bem tratados pelos seus clubes, mas que muitas vezes fazem coisas indevidas fora de campo. Por enquanto é suspeita, não há uma ação judicial, mas o que acontece com o Bruno Henrique na questão de apostas esportivas não parece ser muito legal. Gabi, para você um bom dia. Quero falar, claro, do Flamengo que recebe o Juventude, mas principalmente desse caso, esse indiciamento da Polícia Federal ao Bruno Henrique e a familiares também do jogador através de mensagens de WhatsApp. Tudo bem? Tá bom dia para você, para o Edu, Cicinho, Ronaldão, para todos ligados aqui no Jogo Aberto. O que a gente apurou junto ao Flamengo é que o Bruno Henrique não vai ser punido pelo clube até que ele se defenda na justiça. Então, até mesmo por isso, ele fica à disposição da comissão técnica para o jogo de logo mais contra o Juventude aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Esse lance que está sendo investigado aconteceu na partida contra o Santos em novembro de 2023, lá no Mané Garrincha, em Brasília. O Bruno Henrique, ele recebe um cartão amarelo por conta de uma falta no Soteldo, reclama bastante com a arbitragem e aí recebe o cartão vermelho em seguida. Na época, as apostas que chamaram a atenção foram feitas em 3 casas de apostas diferentes. E essas contas nessas casas de apostas foram criadas logo antes dessa partida contra o Santos pelo Brasileirão. E aí o lucro total dos apostadores gira em torno de R$13 mil. Já o lucro dos parentes do Bruno Henrique é um pouco mais de R$4.500. Esse caso chegou ao STJD em agosto do ano passado, ou seja, 9 meses após essa partida, mas o órgão decidiu, entendeu que o Bruno Henrique não havia indícios de que ele teria forçado o cartão amarelo, então por isso esse caso foi arquivado pelo STJD, mas que agora já pediu para a Polícia Federal para compartilhar todas as informações envolvendo esse caso do Bruno Henrique, de que ele teria forçado um cartão amarelo. E aí sim, se comprovado, o Bruno Henrique pode ser suspenso no âmbito desportivo de 1 a 2 anos. E ele também pode ser banido do futebol em caso de reincidência. Então, o Bruno Henrique e mais 9 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, entre eles o irmão do jogador, o Vander Nunes Pinto Júnior, a Ludmila Araújo Lima, a esposa do Vander, e também a prima do Bruno Henrique, a Poliana Esther Nunes Cardoso. Mais informações sobre esse caso envolvendo o jogador do Flamengo e também a pena, se condenado na Justiça Comum, a gente acompanha na reportagem a seguir.
Em uma das conversas encontradas pela Polícia Federal, o irmão de Bruno Henrique, Vander Nunes Pinto Júnior, questiona quando ele vai tomar o terceiro cartão amarelo. E o atacante responde: contra o Santos. As mensagens foram encontradas depois de uma operação da PF de busca e apreensão em novembro do ano passado. Além do jogador, mais 10 pessoas foram indiciadas. O lance investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público aconteceu aos 50 minutos da derrota do Flamengo para o Peixe no Mané Garrincha, em novembro de 2023. De acordo com as investigações, existem provas de que o atacante forçou a punição com o objetivo de ajudar parentes a ganhar as apostas. As investigações apontam que Vander fez as apostas. Ele e Bruno Henrique foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, com pena de 2 a 6 anos de prisão, além de estelionato, que prevê 5 anos de reclusão. Em nota, o Flamengo disse que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados. O clube informou ainda que tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal. A assessoria do atleta disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Em meio às investigações da Polícia Federal, Bruno Henrique deve ficar à disposição da comissão técnica para o jogo de logo mais contra o Juventude no Maracanã. Além dele, o zagueiro Danilo, recuperado de lesão, deve ganhar chances no time titular, já que Felipe Luiz pode preservar alguns jogadores mais desgastados, visando os 2 próximos jogos, contra o Vasco no próximo sábado pelo Brasileirão e contra a LDU no Equador pela Libertadores. O caso Bruno Henrique já tinha sido noticiado no final do ano passado, ficou por isso mesmo. Agora, a Polícia Federal produziu um vasto material de conversas via WhatsApp entre o jogador e familiares, valores de apostas que já foram checados, tudo nesse cartão amarelo que ele, Bruno Henrique, acabou tomando lá em 2023 diante do Santos. Edu Dracena, a gente fica pensando por que um jogador que tem tudo, que é reconhecido, famoso, faz algo parecido, só que por enquanto apenas é o que a gente está ouvindo e recebendo de informações. Não há nada comprovado até que isso vá para a justiça e o devido processo legal seja instaurado. Mas só da gente pensar nisso é algo que não dá para aceitar um jogador, seja o Bruno Henrique ou qualquer outro, fazendo esse tipo de coisa. Renato, eu custo acreditar, porque um jogador, independente como você falou, né, se joga na Série A, Série B, Série C, fazer esse tipo de coisas, porque isso acaba manchando a carreira. O Bruno Henrique é um dos grandes jogadores que a gente tem no futebol brasileiro, está vivendo um grande momento, né? E você vê, de repente, uma atitude dessa, acredito eu, impensada, de repente, imaginando que nada vai acontecer, ninguém vai investigar, sabe? E a questão da impunidade. É claro que ainda, você falou, é cedo ainda, estão sendo investigados todas, né, as pessoas, e que se realmente foi punido, tem que ser, se comprovar que ele tem culpa no cartório, como a gente diz, que seja punido e que seja exemplo. Até porque os jogadores hoje, eles têm que entender que são exemplos. Muita gente copia o Bruno Henrique, copia o Arrascaeta, copia qualquer outro jogador. Então, eles têm que dar exemplo dentro de campo e fora de campo também. Não é só dentro de campo. Então, se realmente o Bruno Henrique tiver culpa, que ele possa ser punido. E tem um detalhe, o jogador, ele produz as partidas de futebol. Ele é que movimenta todo esse mercado. Então, como ele está ali participando, dando causa e até para apostadores vencerem ou não quando estão lá apostando, ele não pode estar interferindo diretamente de qualquer maneira, ainda mais com um cartão. E ali nas conversas divulgadas ontem, na internet, em noticiários, por todo mundo, vários veículos de comunicação, a gente vê que há uma sugestão de que ele vai tomar mesmo esse cartão amarelo e acontece, por coincidência ou não, aconteceu o cartão amarelo na partida lá citada. Nas conversas que a gente viu, né, Renata, aí, mostrada também na tela, as conversas com familiares, né, a conduta dele dentro de campo também, que foi lá na lateral, praticamente ele fazendo a marcação ali, voltando para cima do Soteldo, quer dizer, finalzinho de jogo,
é uma coisa que tem que ser levantada aí também, acho que tem que... E o Flamengo está fazendo certo também, tem que esperar ver o que vai ser decidido, a comprovação pela Polícia Federal, que é a Polícia Federal que está em cima, né? Vai ser um trabalho bem feito aí, então tem que esperar também para ter uma punição severa. É isso, Porque agora você não vai pode para o brincar. Ministério Público, na esfera judiciária, e o STJD, que aí é a esfera desportiva, também vai pedir essas conversas, vai ter acesso a esse material e pode, inclusive, dependendo das comprovações, pedir até o banimento do atleta do futebol. E será que ele vai ter cabeça para jogar, Renata? Olha, hoje, Imagine a teoricamente, situação ele está pro com um Flamengo. grupo e está lá concentrado para jogar contra o A Juventude. questão entra a questão da liderança, né? O Bruno Henrique é um dos capitães do time, né? Estou aqui ao lado de 2 ex-atletas que desenvolviam esse papel de capitão dentro do campo e os outros atletas, eles são, assim, induzidos, né, pelos capitães. E o Bruno Henrique, com essas atitudes, é lamentável. Ainda mais vindo de um atleta como ele, vencedor, é triste. É uma situação bem difícil de você ter primeiro conhecimento sobre isso, de imaginar que possa acontecer. E hoje, sabendo que tem vários órgãos regulando essas apostas, quando tem uma aposta muito parecida, com valores muito elevados, isso desperta uma central. Então, a gente sabe que não é bem assim. Então, realmente, é a sensação de que se o atleta faz isso, o Bruno Henrique ou qualquer um, é porque pensa que vai ficar impune, que não é nada, que é pouca coisa, vai ajudar alguém, e é bem o contrário. Bom, Coisa de brasileiro, né? Fazer as coisas e achar que vai ficar impune. É complicado, irmão. É complicado porque, cara, eu já falei aqui nos vídeos anteriores sobre o caso do Bruno Henrique. Eu não estou sendo questão de pessimista, eu estou sendo realista pelas provas que apareceram, pelos prints que foram divulgados, está na internet, está aí na mídia para todo mundo ver. Não é apenas uma suspeita mais, tem provas. Tá a conversa ali do Bruno Henrique com o irmão dele. É isso que me deixa mais convicto do que, infelizmente, ele vai ser punido. Vão querer tirar o Bruno Henrique para dar exemplo, gente. Ainda mais porque o mesmo é jogador do Flamengo. Os caras, é uma oportunidade imensa para esses caras da justiça, tanto desportiva, tanto da lei normal mesmo, mostrar serviço, ó. Vamos pegar esse cara para exemplo, ele é do Flamengo, a repercussão vai ser imensa, como já está sendo. E vamos tirar ele para exemplo, cara. E o que vai acontecer com o Bruno Henrique é isso. Infelizmente é isso. E as punições que ele pode tomar é ficar 2 anos de punição, sem jogar futebol. Aí encerra a carreira, porque ele já está com 34 anos. Ficar 2 anos e voltar o quê? Com 37? Né? Ou então, na justiça normal, ele pode pegar aí 2 anos por não sei o quê, mais 5 por não sei mais quantas. Cara, irmão, é aquilo, ele pode ser preso, pode ser banido do futebol. Então, tá desmoronando o mundo do Bruno Henrique. E a pergunta é, ele vai realmente ter cabeça para jogar este jogo de daqui a pouco contra o Juventude? Fez certo o Flamengo esperar, não afastar o jogador? Aí não sou eu que decido, eu só estou aqui para trazer para vocês a minha visão sobre o assunto, sobre o caso, mas é muito complicado, gente. Mas ele tá pessimista, o cara ainda nem foi julgado, mas... Enfim, cara, se o Bruno Henrique, eu vou falar uma parada para vocês, nesses casos assim, não tem como ser clubista, irmão. Se o Bruno Henrique fez tudo isso, se essas conversas realmente forem verdades, se o Bruno Henrique planejou falsificar esse negócio de aposta, né, lubridiar ali o negócio, cara, tem que ser punido mesmo, cara. Tem que ser punido mesmo, pode ser Bruno Henrique, pode ser Arrascaeta, pode ser Pedro, pode ser quem for. Tem que ser punido, cara. Se fez algo fora da lei, gente, tem que ser punido. A gente não pode. Mas é jogador do Flamengo. Não importa. Não importa. Errou, tem que pagar. Errou, tem que pagar. É simples assim. Eu não estou aqui já julgando o Bruno Henrique. Mas se ele errou, ele tem que pagar. E tudo que já saiu aí, que vocês já viram, inclusive passou nessa matéria aí,
indica que ele é culpado de tudo isso, que ele fez a situação. Ele, o irmão dele, mais uns parentada lá. Por isso que é fogo. Parente, irmão. Parente só estraga a vida do ser humano, irmão. Parente, quanto mais você... se você já tem a sua mulher, se você já tem seus filhos, cara, se afasta de parente. Se afasta. Família é diferente de parente. Família é família. Parente, meu irmão, é muito difícil a gente ter parentes que agregam alguma coisa nas nossas vidas, velho. Sério. Tá aí. A parentada do Bruno Henrique, o que acabou fazendo. Não tirando o erro dele. Não passando pano pra ele, porque ele errou também. Ele foi besta, foi burro. Foi literalmente burro. Comenta aí, deixa as opiniões de vocês, porque foi mais este vídeo. Então é isso. Até a próxima. Saudações.